Olá, sejam bem-vindos ao Rustlings parte 4. E hoje nós vamos direto para os hash maps. É isso aí, pessoal. Se vocês curtem o canal, né, deixa o like, deixa o comentário, recomenda esse vídeo para os seus amigos aí e considerem participar do nosso Apoia-se. Mas é isso aí, tá dado os avisos, vamos nessa. Ok, estamos nos hash maps 1. Acho que não adianta a gente olhar o erro aqui antes da gente dar uma olhada no arquivo, né? Vamos nessa. Uma cesta de frutas no formato de um hash map, né? Quem não tá ligado, hash map no JavaScript a gente chama, né, de objetos, né, objects. No Lua vocês vão chamar de table, no Python como é que chama? Maps, né? Mas é basicamente, vocês podem pensar num array em que a gente pode indexar as coisas. Geralmente a gente faz, né, valores, qualquer tipo de valor indexado por strings, mas dependendo da linguagem, né, vocês podem meio que usar qualquer coisa para indexar nos hash maps. Não sei como é que eles funcionam no Rust, não sei como é que é a implementação, né, mas vamos ver o que a gente tem. A chave representa o nome da fruta, ó, então vai ser uma string e o valor representa quantos dessa fruta em particular tem no cesto. Você tem que botar pelo menos 3 tipos diferentes de fruta, maçã, banana e manga na cesta. E a contagem total de todas as frutas deve ser pelo menos 5, tá? Então deixa eu ver, ele fez esse use standard collections hash map, beleza, da biblioteca do Rust, né? Função fruit basket, não recebe nada, né? Retorna um hash map de string U32, tá? Então o hash map tem o tipo, isso parece aqueles templates lá de hash map que tem no C++, né? Porque daí a gente, pela tipagem, declara que ele tem uma string e a string maiúscula, né? A gente tá aprendendo aqui ainda a diferença, e um U32, que é um inteiro sem sinal de 32 bits. Tudo, declare o hash map. Tô vendo que a variável daqui, let mute de basket, né, de cesta, ele tem que ser mutável. Vamos ver só o que tem aqui embaixo. 2 bananas já foram dadas para você. Eu não sei se o Rust está me zoando aqui com essas coisas de banana, mas ele não sabe que eu sou espada, tá ok? Vamos ver aqui. Desculpa pelo piadota. Cesta.insert string from banana, né? Ele cria uma string com S maiúsculo de uma referência string, que é ele cria a string mais alto nível, não sei se é assim que a gente poderia entender, dessa string, né, com esse string from, e bota 2, tá? E dá tudo, bote mais frutas na cesta, tá, beleza. Vou só modificar aqui, let multi basket. Como é que a gente declara um hash map? New, esqueci, já tinha esquecido a sintaxe, hash map. Ideia era assim, né? Dois pontos, string U32. 2 pontos, new. Acho que é isso. Dá uma olhada. Ó, legal. Só que, claro, agora ele tá dando erro porque não colocamos no hash map o que ele tinha nos pedido. Tá, então vamos colocar aqui. Basket, 2 pontos, insert. E daí vamos fazer o teste, né? A gente pode, como é que é, fazer apple.toString. E vamos botar 5 maçãs. Ah, faltou ponto e vírgula. Botei 2 pontos por algum motivo, tinha que ter botado ponto, tá? E deu erro porque ele quer uma terceira fruta, certo? Então agora vamos fazer basket. E a gente pode botar qualquer tipo de fruta. Vamos inventar aqui a nossa fruta. Watermelon. Uma. Será que funcionou? Ah, sim. De novo, deveria ter feito ponto toString. Qual sintaxe vocês preferem, pessoal? Essa string, 2 pontos, from, banana, né? Ou essa ponto toString? Ah, e daí passou, ó. Então funcionou. Eu acho que eu prefiro a toString, porque, enfim, parece mais que é um método. Esse 2 pontos, from, parece uma espécie de construtor, né? Talvez seja legal e tal, mas parece mais comprido e, sei lá, na minha cabeça faz sentido ver que o negócio é ponto toString, eu vou pensar, ok, tá aparecendo uma string aqui. Hashmaps 2, né? Estamos na próxima. Vamos lá para os exercícios. Nós estamos coletando frutas na cesta para fazer um bolo de frutas. Para isso, nós temos a cesta, que nós vamos representar na forma de um hash map, beleza.
A chave representa o nome de cada fruta e nós coletamos o que nós coletamos, e o valor representa quantas de cada fruta nós coletamos. 3 tipos de frutas, maçã 4, manga 2 e lixia 5 já estão na cesta. Você precisa adicionar fruta para que a cesta tenha pelo menos um de cada tipo e mais do que 11 no total. Nós temos muitas bocas para alimentar. Você não pode inserir mais das frutas que já estão na cesta, maçã, manga e lixia. Tá, beleza. Parece muito parecido o exercício, mas eu tô dizendo que ele colocou um enum de fruta e daí ele usou esse macro aqui, né? Derive hash partial EQ debug. Já me disseram, né, pessoal, que essas coisinhas a mais que aparecem aqui, elas são parecidas com os decoradores que vocês vão ver em Python. E ele tá meio que dizendo pro compilador para ele adicionar uns comportamentos extras a esse enum. Eu não sei direito o que isso quer dizer. De repente a gente pode depois ver a dica, mas não sei se... Eu acho que não tá me parecendo que é importante pro exercício. Nós temos apple, banana, mango, lychee, de lixia e pineapple. E o que ele tá me ensinando aqui, pelo que eu tô vendo, é que a gente define um enum, né? Que é como se fosse um tipo de... para cada fruta, né? O tipo fruta, na realidade, tem esses valores, é basicamente isso, né? E daí a gente faz fruta, 2 pontos, cada um dos valores, que são os tipos de fruta, beleza. E daí a gente vai usar eles como chaves no hash map, é isso que eu tô achando, né? Tá, e daí ele ainda, além de tudo, quer que a gente insira as frutas se elas não estão presentes ainda. Então a gente vai ter que fazer um teste tipo if já tá presente, não insere, né? É basicamente isso. Basket. E daí eu vou ir para a dica, porque eu não lembro o nome. Eu tenho a impressão que eu já vi fazerem isso antes. Use entry e ou insert para os métodos do hashmap para conseguir isso. E daí ele deu o capítulo do livro. Vamos lá ler um pouquinho do livro. Adicionar uma chave valor só se a chave não estiver presente. É comum checar se tem uma chave presente antes de colocar o valor. Basicamente ele está dizendo isso. É muito comum esse padrão de código, né? Que é se esse valor não existe, coloca ele dentro. E hashmaps tem uma API especial para isso chamada entry, que pega a chave que você quer checar como um parâmetro, tá? O retorno do valor de entry é um enum chamado entry, que representa um valor que pode existir ou não. Ok, vamos ver. Começou esse conceito, né, de valor que pode existir ou não. Vamos dizer que você quer ver se uma chave para o time amarelo tem um valor associado com ela. Se ela não tiver, nós queremos inserir 50. E o mesmo para o time azul. Usando a API entry, o código parece assim. Hashmap new, a gente acertou, scores.insert, string blue 10, tá? Ele inseriu o 10 no blue, daí scores.entry, yellow.orinsert 50 e entry. Tá, então esse negócio eu meio que entendi, né? O negócio dele retornar um enum e esse poder ser um valor que é um valor que existe ou um valor que não existe, provavelmente é o valor ou uma coisa dizendo esse valor não existe, é para a gente poder encadear, né? Para a gente poder, dentro desse próprio valor, usar o método OR_INSERT. Eu não sei direito como é que funciona a implementação disso, mas eu entendi. Eu entendi como é que a gente vai implementar isso. Vamos lá para o nosso código. Basket.entry G. E daí eu não sei se eu falei para vocês, né? A gente tá um for fruit in fruit kinds. Então, nesse array que a gente colocou todos os tipos do enum fruta, a gente tá indo para cada tipo do enum e a gente quer fazer uma coisa com ele, tá? E daí eu não lembro dele ter falado isso, mas pelo que eu entendi, a gente pode usar strings como chaves, né? Lembra que eu tinha falado para vocês. Porém, esse fruit apple aqui, né? Esse valor do tipo enum fruta que a gente criou pode ser usado para fazer a consulta. Então a gente vai fazer se essa fruta está presente, or insert, e daí um valor da fruta, né? E daí o número de frutas que a gente quer botar é qualquer um. Eu vou botar 3, é isso. Porque a gente está botando, para cada nome de fruta, a gente está botando um valor de fruta. Era basicamente isso. Acho que foi bem tranquilo. Acho que a gente vai usar isso um pouco melhor nas próximas. Hashmaps 3, vamos dar uma olhada.
uma lista de placares, um por linha, de uma partida de futebol vai ser entregue a você. Cada linha é no formato nome do time, vírgula, né, nome do time 1, vírgula, nome do time 2, vírgula, gols do time 1, vírgula, gols do time 2. Exemplo, Inglaterra, vírgula, França, 4,2. É, vírgula 4,2, tá. Isso quer dizer que a Inglaterra fez 4 gols, a França fez 2. Você tem que construir uma tabela de pontuação contendo o nome do time, o total de gols que o time fez e o total de gols que o time concedeu, que são os times que eu imagino que ele recebeu, né? Então, beleza, nós temos de novo o hashmap incluso. Ele fez uma struct team scores, né? Que essa struct tem gols marcados e gols levados. Faz uma função construir tabela de placares. Ela recebe os resultados como uma string, beleza? E ela retorna um hash map de string, que agora é aquela referência str, né? A string mais baixo nível. E o outro tipo, né, que está sendo indexado é esse team scores, que é essa estrutura que tem os gols levados e os gols recebidos. Só que ó, isso é interessante, pessoal. Antes eles tinham feito um hash map de string. Agora a gente está fazendo um hash map de referência str. O que está me deixando claro que meio que a gente pode indexar qualquer coisa por qualquer coisa. Não tem limitação, pelo que eu estou entendendo, de qual tipo de objeto a gente usa para indexar. Embora eu acho que faz mais sentido a gente estar usando alguma das strings. Até tenho que tentar entender qual vai ser a mais assim saudável, a mais otimizada. Deve ter alguns casos que é melhor de usar. E os enums parece que faz sentido. Eu não sei se quem programa em Ruby, tá ligado? Ruby tem um tipo que é o symbol. E esse symbol, ele é uma string. Só que ele não tem nenhuma operação de string, ele é literalmente só uma palavra. E esses symbols, eles funcionam como strings imutáveis, que algumas linguagens têm esse conceito da string imutável, que toda vez que tu usa ela, enfim, é complicado, mas ele aloca ela no heap, e é uma string que não precisa ficar alocando o tempo inteiro, que ela tem um espaço fixo na memória, que ela é mais otimizada. E pra que o Ruby tem esse tipo de symbol? Só pra ele usar como chaves ou como referências, como nomes para as coisas, ao invés dele ter que usar a string, que é uma classe que tem alocação dinâmica de memória, que tem um monte de operação que não precisaria. E me parece, né, que pro Rust deve ter uma que é a favorita de ser usada. Eu imagino que ou vai ser o enums ou vai ser referência str. Quem já programa em Rust há mais tempo pode dizer se eu tô certo nessa minha conjectura, beleza? Mas vamos ver aqui. Ele cria um hashmap scores de referência string e team scores, né, com aquela sintaxe que a gente já viu, e ele é mutável para linha em results.lines. Isso aqui é foda. Eu acho que a gente já fez um código assim antes nesse curso, né? Eu tô tentando lembrar, mas é bem legal porque assim, a gente tem uma string que pode ter múltiplas linhas. Essa própria string, que é referência string, ela tem um método .lines, e esse método .lines, eu acho que ele retorna um negócio que é um iterador. Eu não lembro se a gente já chegou a ler no livro, que ele chama de iterador, mas em outras linguagens, como C++, Python e tal, ele chama de iterador, que é o quê? Que é um tipo de dados que ele é uma lista de coisas e os fors, né, os loops, eles sabem pegar o atual e ir para o próximo sempre. E isso é uma estrutura comum, né, que as coisas que são iteradores podem ser usadas em loops, para que a gente itere, né, para a gente vá item por item. Beleza. Então ele faz aqui let mult, uma variável mutável, que ele chama de split iterator, né? Já usou a palavra iterador que não disse aqui. E ele faz line.split, tá? Então, cada uma das iterações aqui recebe a linha, que deve ser uma string, eu imagino, dentro da variável line. Ele faz .split na vírgula. E daí agora ele diz, nota, nós usamos unwrap porque a gente não quer lidar com verificação, né, de erros. A gente não quer ter que verificar quais erros estão retornando. Eu acho que é porque o unwrap é uma função que não pode retornar erro, não estou ligado ainda como é que funciona em Rust. Mas beleza. Aí ele faz team1name, o nome do time 1, split iterator.next.unwrap, tá? Tá, por quê? Porque quando a gente dá split, eu pensaria que assim, numa linguagem, por exemplo, eu citei o Ruby aqui, né, uma linguagem que eu sei mais. Quando a gente dá split numa string, ele te retorna o quê? Um array, né? Com os pedaços da string. Me parece que aqui ele está retornando um iterador,
Ou seja, ele é uma lista nesse formato que a gente consegue pegar o elemento e ir para o próximo. E esse método .next, o que eu imagino que ele está fazendo, porque eu acho que a gente já deve ter usado ele alguma vez aqui em Rust, senão eu já usei em algum projeto, ele retorna o elemento que a gente está vendo, ou seja, quando a gente está com o split iterator 1 ali, a gente aperta .next, ele vai retornar o primeiro nome, a primeira coisa antes da vírgula, né? E vai para a próxima. E eu imagino que esse unwrap é o método da string, a gente também usou isso, né? Acho que é isso. Unwrap porque ele é um objeto que tá com um iterador em volta e a gente tá desenrolando, é isso? Também me digam. Mas enfim, esse código funciona. Eu tô tentando aprender aqui. Me desculpem se eu tô sendo muito prolixo. Vocês estão assistindo o curso da pessoa tentando aprender Rust pelos exercícios, tá? Team2.name, ele dá split.iterator.next. Agora nós estamos no nome do segundo time. Acho que faz sentido. .unwrap. Team1.score. E aqui ele declara um tipo. Por quê? Porque antes estava retornando string implicitamente, é isso? Mas vamos ver. Aqui ele declara um tipo e daqui que ele faz split.iterator.next, a gente já sabe, ele vai retornar o elemento aqui agora. .unwrap. .parse. .unwrap. Não sei porque que tem esse segundo unwrap na minha cabeça não faz tanto sentido, mas o parse é o quê? Ele vai considerar que é um número e retornar um número? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Porque ele está retornando um número. E ele faz a mesma coisa pro próximo. E daí ele faz um to-do. Tô só aceitando que esse código funciona, mas acho que foi um bom exercício tentar entender o que está acontecendo aqui. Popular os placares com os detalhes extraídos. Tenha em mente que os gols do time 1 serão o nome de gols concedidos pelo time 2. Similarmente, gols marcados pelo time 2 vai ser o número de gols concedidos pelo time 1. Eu não sei se eu entendi isso. Mas peraí, vamos só tentar fazer. Então a gente vai fazer o quê? Scores. Ponto insert. Era isso? E daí a gente vai colocar team1 name. E aqui a gente vai botar uma struct, que eu tô tentando lembrar como é que a gente fazia. Era team1 score e team2 score. Porque a primeira parte é quantos gols ele fez, quantos gols ele levou. E daí agora nós vamos inserir o segundo. Scores, insert, team2 name. E daí aqui ele recebe team scores de team2 goals. Team2 score. Team1 score. Complicado. Vamos dar um Ctrl S aqui e ver se funcionou. Porque tá definido errado. Por quê? Porque é assim que a gente define. Eu tenho que tentar lembrar. Tá, eu lembrei agora, olhando no livro, que a maneira que a gente define structs é um pouquinho mais verbosa. É goals scored, 2 pontos, coisa, e goals considered. E vamos fazer isso aqui pro segundo também. E agora? E agora tá errado porque eu escrevi errado. E daí os valores estão errados, tá? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ler os testes, literalmente. Nós temos em Inglaterra, França 4-2, França e Itália 3-1, Polônia, Espanha 2-0. Tá, beleza. Qual... Ah, sim, porque a gente não tem que só inserir as coisas. A gente tem que somar, né? Quantos gols fez. Que acabei de ver aqui que a Inglaterra, por exemplo, fez 4 na primeira partida e nessa última partida que é Inglaterra e Espanha, ela fez 1. Tá. Então, na realidade, nós vamos precisar mudar um pouco esse código. A gente primeiro vai fazer um entry de team1 name.orInsert. Deixa eu dar uma olhada na dica. Vamos ver. Dica 1. Use entry e orDefault. Tá, beleza. Era isso que eu tava pensando. Do hashmap para inserir um valor default de team score se o time não existe na tabela ainda. Era isso que eu tava pensando. Eu ia ter que fazer um 00 como valor default, beleza. Se já tem uma entrada na chave, o valor retornado por entry pode ser atualizado com base no valor existente. Ah, ok. Então o código vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu acho que
que a gente pode fazer? Deixa eu ver se eu faço assim. Let default score. Será que a gente pode fazer assim? E vai ser team scores de goals scored 0, goals conceded 0. Agora nós vamos fazer esse or default para os dois times. Nós vamos colocar o default score. E agora, em ambos os casos, ele vai nos retornar uma coisa que a gente pode atualizar, certo? Então a gente vai fazer let t1 aqui e let t2. Tomara que faça sentido isso. E daí a gente vai fazer assim, tipo, t1.goals scored mais igual team1 score. T1.goals conceded mais igual team2 score. Isso, né? Gols que ele fez é o placar dele, gols que ele levou é o placar do outro time. E pro T2 a gente vai fazer goals score da mesma coisa, o placar do team 2. Team 2 score. Será, time? Será que nós conseguimos? Tô vendo uns erros aqui. Default score. Argumento inesperado do tipo team scores. Sério, velho? Ah, ou será que a gente não precisa botar porque a struct vai começar zerada? Será? Porque a struct é tipo o 8 e o valor default é 0? E daí a gente não usa o default score, tá? Vamos apagar ele aqui. E agora a gente pediu 2. Agora ele tá dando erro porque a gente pegou um T1, que é uma entry dos scores, e um T2, que é uma entry dos scores também. Vamos fazer um de cada vez, porque é isso que eles nos ensinaram, né? Que a gente tem que usar o valor até não precisar mais dele antes de pegar outro. É isso? Carai, funcionou. Tá, então a gente aprendeu várias coisas aqui, tá? Primeiro que é isso. O entry, ele meio que vai te retornar, no caso do hash, não sei como é que a gente chama, né? Um elemento ou uma referência a algum elemento que a gente pode mexer, ok? A gente conseguiu atualizar. O ponto .or default retorna um valor default, eu acho, do tipo que a gente definiu. Isso quer dizer que Rust, eu não lembro se a gente aprendeu nesse curso, eu posso estar esquecendo. Ele tem valores default, né, valores padrão para vários tipos. Que é uma coisa que, por exemplo, em C, vocês podem até achar que tem. Mas, se eu não estou enganado, o comportamento é indefinido para várias coisas. Ou seja, em C, se tu não inicializar uma variável inteiro com 0, por exemplo, pode ter qualquer valor lá dentro. A maioria dos compiladores inicializa com 0. Mas dependendo da otimização ou do compilador ou da arquitetura, pode ser que inicialize com outro valor padrão ou só não inicialize e seja memória inválida. Então, o que eu estou entendendo é que existe esse tipo de default. Quem entende mais de Rust, me diga. E também tem a promessa de que eu vou ler o livro depois, mas eu acho que está sendo divertido ser tipo um React da linguagem isso aqui, né? Vamos para a próxima, pessoal. Options 1. O que são options, né? Essa função retorna quanto sorvete sobrou dentro da geladeira. Se é antes das 22 horas, sistema de 24 horas, então tem 5 conchadas de sorvete, né? Às 22 horas, alguém come todo, então não sobra nenhum sorvete. Valor igual a 0. Retorne none, né, que é o tipo nada, se hora do dia for maior do que 23. Não, mas pera aí. Se é antes das 22, tem 5. Às 22, alguém come tudo. E tu tem que retornar none quando é maior que 23. É porque a pessoa fica comendo 1 hora, é isso? Não sei, eu vou seguir o que ele tá me dizendo, mas eu imaginaria que, se o valor é maior do que 22, deveria ter acabado tudo. Mas foda-se, enfim. Mas então eu tô entendendo. Esse tipo none é parecido com como tem em Python, né? Geralmente as linguagens têm esse tipo que representa nenhum valor. Mas o que eu acho que é interessante é que a gente pode, se a gente tem uma option,
eu imagino que é assim, a gente vai retornar um U16, né? Ou nada. E daí é interessante porque tu ainda pode ter uma tipagem forte, mas tu pode ter esse tipo inválido e tu não precisa, por exemplo, fazer se retornar -1, quer dizer que vem um valor inválido. E daí tu meio que tem que saber isso. Se retornar 0 é um valor inválido. Se retornar essa constante que significa um código de erro é inválido. Tu pode ter essa consistência aí com a coisa. Quem tá acostumado com C ou outras linguagens de baixo nível, a gente acaba fazendo isso, né? Assim, se uma função deu um erro, ela retorna um valor negativo, porque ela só tem valores positivos, esse tipo de coisa. Beleza, temos que completar o erro, o corpo da função aqui. Então a gente vai fazer assim, if hour of day maior que 23, vamos retornar 0, else, retornamos 5, é isso? Ah, agora que eu entendi, pessoal, eu fiquei todo, eu acho que tá errado o negócio. Mas na realidade, ele tá me dizendo que é assim, se é 23, nós retornamos none. É isso? Essa primitiva none. Else, if hour of day igual a 22, retorna-se 0. Else, retorna-se 5. É isso? Ok, e daí ele disse esse negócio. Eu esperava que tu ia me retornar uma option do 1U16, mas tu me retornou um U16. Na real, integer ele tá dizendo, né? Porque tem que usar essa sintaxe sum. Porra, eu já tinha visto essa sintaxe antes em outros códigos Rust, agora eu tô entendendo. Isso quer dizer que ele vai retornar esse sum, quer dizer que ele vai transformar numa opção o negócio. Beleza. Ah, mas olha só. Mas daí ele faz o teste? Ele tá dizendo que na linha 30 options, ele tá dizendo não mude essa linha. E eu esperava um U16 e encontrei um inteiro. Tá, meu querido? Ah, corrige esse teste, ok. Como você pega o valor contido na option? Pô, ponto velho? Não, esse método não existe. Vamos pra dica. Opções podem ter sum, né? Algum valor com um valor interno ou um valor de none, nenhum. Sem um valor interno. Tem múltiplas maneiras de pegar um valor interno. Você pode usar o unwrap. Ah, lembra do unwrap? Ou pattern matching. Unwrapping é o mais fácil, mas como é que você faz de maneira segura para que ele não dê um panic na sua cara mais tarde? Beleza. Mas então assim, let ice creams maybe ice cream. E daí a gente dá um ponto unwrap, é isso? E daí, agora quando ele mexe na variável ice creams, beleza. Tá, só que daí o que ele tá dizendo aqui? Ele tava esperando que ia ter sum 0 e retornou sum 5. Vamos dar uma olhada. Às 22... Acho que eu só implementei errado. Ah, mas agora eu entendi também. Realmente tu tem que retornar none quando é acima de 23 e é isso que ele tava tentando me explicar. Desculpa aí se você tá nos comentários e estava bravo comigo. É porque acima de 23 não existe no nosso sistema de horário, né? 24 é um número inválido. Se hora do dia maior do que 23... Ah, tem um caso só que tá errado, né? Maior do que 23 é none. Mas se a hora do dia é maior, igual a 22, ou seja, às 22 horas comeram todos os sorvetes, às 22 e às 23 vão estar sem sorvete, é isso? Acertamos. Tá, beleza. Demoramos pra entender essa lógica, mas ok. Entendi o que o sum faz. A princípio entendi o que o unwrap faz, é quando tu tem um valor dentro de um, nesse caso, option, mas talvez dentro de um iterador. O iterador retorna options. Acho que é isso, porque quando a gente está iterando, a gente pode ter um elemento que a gente está olhando na lista, mas a gente pode ter chegado no fim da lista, e no fim da lista não tem mais options. E daí talvez os loops saibam, né, que é uma opção inválida, mas pode ser que caia na nossa mão em algum momento. Vamos ver. Estou me perguntando aqui. Próximo exercício. Options 2. Ah, nós já temos direto nos testes aqui. Simple option, essa função, ele faz let target, rustlings, let optional target, e ele faz um sum do target. Tá, ok. E daí tudo. Faça isso, um if let statement, que o valor é um sum. Peraí. Word, optional target, um if let. A gente vai fazer tipo if optional target.
acerte e que... Não. Eu não sei se essa sintaxe tá certa. Não, peraí. Eu não sei se essa sintaxe tá certa. Vamos pra dica. Dá uma olhada nisso. Controle de fluxo if let no livro. Lembre-se que as options podem ser encadeadas, né? Colocadas uma dentro da outra em if let e while let. Eu acho que a gente não aprendeu isso ainda. Por exemplo, if let sum de sum x igual a y. E também veja option.flatten. Pô, pessoal, vocês estão acelerando isso aqui, hein? A gente já fez pattern matching, by the way, né? A gente fez pattern matching umas aulas atrás, mas deixa eu ver. Para alguns casos, quando a gente está fazendo match de enums, usar o match é estranho. Por exemplo, façam uma coisa opcional, que é uma option de um inteiro 32. Aí ele faz optional igual sum 7. Match de optional. Sum de i, println, isso é uma string realmente longa, i. A gente... Cara, é que eles não nos ensinaram pattern matching disso. Será que eu pulei algum exercício? Mas eu tô entendendo. Quando a gente faz um match de uma variável que é uma option, a gente pode fazer, eu espero que tenha um sum, e daí a gente bota um i e é uma variável. E daí ele usou isso para fazer um println. E daí depois ele tem que dizer assim, e quais todos os outros valores que a gente tem nesse tipo. Só que eu não sei o que isso realmente teria. É todos os outros tipos com sum que teria, tipo, todos os tipos da linguagem, eu tô tentando entender. E daí, claro, quando a gente usa o underline, ele diz assim, todos os valores que não derem match aqui faz essa coisa. E daí ele tá dizendo, parece meio idiota ter que botar uma opção aqui, a gente tá fazendo coisa a mais. Vamos ver a solução mais limpa que ele tá dizendo aqui. Ele tem um number, que é sum7, uma letter, que é uma option do mesmo tipo, mas ela é none, e um emoticon, que é uma option do mesmo tipo, que é none também, tá? O construtor, a construção if let, quer dizer, se let desestrutura o número no sum e avalia o bloco. Deixa eu ver se eu entendi isso. Eu vou tentar pensar aqui na minha cabeça e ver se eu explico pra vocês. Ele faz if let sum igual number, sum de i igual number. Tá, mais ou menos eu entendi. É assim, se o número tiver um valor, ele vai colocar o número dentro do i. É isso? Porque daí aqui o caso de baixo é assim, se a letter, né, tem um valor, ele vai colocar a letter dentro do i. E daí ele não rodará esse código, é isso? E daí tem um else aqui. A destruturação falhou. Isso aqui faz um pouco de sentido, porque eu não sei se vocês lembram, em C, às vezes a gente faz, por exemplo, assim, tu tem uma chamada de função que abre um arquivo, por exemplo, e se o arquivo não abrir, ele vai te retornar 0 ou menos 1. E daí tu faz uma coisa tipo assim, if, e daí dentro da condição do if, tu faz uma variável igual, e daí não é igual, é igual a chamada de função, tá ligado? E daí, por exemplo, se retornar 0, se retornar null, que em C é 0, tu não vai entrar dentro do if, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tu já faz a chamada e tu coloca dentro de uma variável que tu vai usar dentro do if, tá ligado? Não sei se vocês lembram disso em C. Eu tô achando que é pra ser parecido com isso, tá? Tô aprendendo, eu sou uma máquina de aprender, eu sou um modelo de linguagem. O que mais ele faz aqui? Ele faz um I like letters igual a false, tá? E ele faz o if let de emoticon, beleza? Tá, e daí ele, como tem um else, ele inclusive fez um if a mais no else, ele botou I like letters, tá, beleza. Aí só deixa eu ver aqui embaixo. Tá, e daí ele meio que pode fazer isso com qualquer valor de enum, tá? Qualquer valor de enum. Aí a gente não tá falando de options. Então ele pode fazer let foobar igual a A. E se ele for do tipo foobar, ele vai entrar nesse if e colocar dentro da variável A. Desculpa, não é colocar dentro da variável A. Isso foi um teste se a variável A é desse tipo. E com esse cooks aqui, que é um enum que tem um tipo, ele daí usou o velho para colocar dentro da variável velho. Beleza. E daí, ele fez uma coisa a mais. Eu não sei se a gente tá lendo aqui um pouco na frente. Ele coloca na variável velho, mas faz arroba 100. E daí ele só vai entrar dentro desse if se C tem um valor do tipo quux aqui e o valor é igual a 100. Beleza. Sintaxe? Nota 2, tá ligado? Não sei se eu gostei dessa sintaxe, mas eu tô entendendo como pode ser útil isso. Beleza, vamos voltar aqui. Tá, então, beleza. Optional target. Deixa eu ver se eu lembro aqui. If let
sum word igual optional target. É isso? If let sum, a variável que a gente quer usar, igual a variável que tem o valor. E daí aqui a variável que a gente quer usar é o word. A variável que tem o valor é optional target. Vamos ver. Ok, será que eu esqueci de uma sintaxe só? Ah, é porque tem um to-do aqui embaixo, tá. Faça esse um while let. A gente não aprendeu while let, mas vamos ver se a gente consegue acertar isso sem ir no livro. Lembre-se que vecpop adiciona outra camada de option. Você pode fazer pattern matching em camadas, né? Com if let e while let. Meu Deus, eles estão indo muito rápido aqui para mim agora. Mas vamos ver, tá? Integer igual a optional integers pop. Tá, então assim. Aqui em cima nós temos um vetor de options, ok. Então ele é uma lista e essa lista pode ser que tenha um número ou none em cada um dos elementos, beleza? E ele inclusive começou com um vetor que tem o elemento none dentro. E daí de 1 até range, que é 10, então né, de 1 a 10, ele colocou sum de i. Beleza, então se eu estou entendendo corretamente, esse vetor tem none, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aí ele faz um cursor, a gente meio que não aprendeu isso, mas eu acho que é um iterador, né, desse range. Range no caso é 10. E daí agora a gente vai dar um pop, ou seja, a gente vai pegar o último elemento do vetor. Imagino que sim, a gente vai começar por 10, mas a gente vai descobrir isso. Então, qual é a sintaxe? A sintaxe é if if let sum integer igual a optional integers.pop. Vamos entrar dentro... Ah, não é if, né? É while. E daí faz sentido, eu acho, porque assim, while, isso de novo, quem lembra de C, era muito comum a gente fazer um while ou um do while, onde o while tinha um código que avaliava a condição para que tu continuasse em loop, né? Tipo assim, enquanto a chamada dessa função não retornar zero, continua fazendo o que tem dentro do while. Por exemplo, a função readFile, fReadLine, se não me engano era o nome da função, né? Que era assim, me dá a próxima linha. Quando retornar zero é porque tu leu 0 bytes, não tem mais linhas, e daí tu sai. Daí tu fazia o while, coloca numa variável fReadLine, né? Então é para isso que serve isso aqui. Então, acho que estou entendendo. De novo, se eu ficar falando 2 horas para só errar depois, vai ser meio triste, né? Mas vamos ver aqui. While let sum integer igual optional integers.pop. Aí aqui dentro ele vai testar se o integer é igual ao cursor, porque a gente começou no 10, e daí a gente vai tirar o 10, e daí vai tirar o 9, beleza. Só que esse integer é uma opção, certo? Acho que é isso aqui. E daí ele dá -1 e continua na próxima. O que a gente faz aqui? Nós vamos fazer um if let somebody once told me. Aqui é optional integer aqui em cima, porque é um inteiro opcional. E aqui dentro a gente vai fazer let sum integer igual a optional integer. Assim, pessoal, sinceramente, essa sintaxe é meio sucks. É meio sucks. Porém, se isso aqui passar, eu não vou reclamar, eu só vou ficar feliz. Imagino que isso deva fazer sentido em alguns casos, ou para quem quando tá acostumado. Falhou ainda, peraí. Left -1 e right 0. Testar a opção simples, testar a opção com layers. A opção com layers deu errado. Será que a gente pode dar um print ln? Vamos tentar um print ln aqui para entender o que tá dando errado. Assim, né? Tinha escrito errado. Ó, o que tá acontecendo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chega no 0, ele usou um none, é isso? Vamos dar uma olhada se a gente der o print aqui em cima. Não podemos fazer o print aqui em cima. Deixa eu pensar um pouco. Ah, entendi. É só porque assim, tinha que estar aqui dentro -1, vamos ver. Tá, funcionou. Eu explico por quê. Porque o nosso cursor começa em 10, cada número que a gente dá pop e compara,
ele faz, né, 10, 9, 8, 7, a gente até viu no print. Porém, como eu tô fazendo o meu -1 todas as vezes e não só quando a gente encontra um optional integer, quando tinha o none, ele fazia, é um none, a gente tem que sair, ele inclusive sai do while, só que daí esse teste que ele faz aqui fora tava em -1 porque a gente não tava testando o if para fazer -1, então ele acabava em 0, era um none e ele fazia um -1 a mais, tá? Bem estúpido, mas beleza. Isso aqui, pessoal, isso aqui tá desenvolvendo caminhos no nosso cérebro pra gente aprender Rust, pra gente virar caranguejo. E acho que a última que a gente vai fazer hoje, porque já acabou demorando bastante, é Options 3. Bem pequenininha. Gostei disso aqui. O que nós temos? Ponto opcional, sum point, tá, tem uma struct ponto que é um x e y. Ele faz sum point e tem um valor x 100, y 200. Tudo erro do compilador que a gente tem que consertar, adicionando nesse statement de match. O negócio que a gente leu no livro lá, que eles nos mandaram ler antes da gente entender. Vamos ver aqui. Match optional point, que é esse cara aqui em cima. Sum p, println, coordenadas são p.x e p.y. Panic, no match. Vamos ver o erro que tá dando. Rolou um borrow de valor que foi movido, optional point. Valor parcialmente movido aqui. Acho que ele só está nos mostrando que essa variável optional point, a variável optional point não pode ser usada. Não. Tá. Porque quando a gente faz sum p, a gente pegou emprestado para usar o valor. Tô lembrando lá do borrow, né? E agora esse p aqui, que se referencia a esse cara que a gente usa para dar match e usar o valor dele dentro da função, pegou emprestado esse valor. E agora a gente não pode mais usar porque ele pegou emprestado. E eu acho que o compilador aqui ele já me deu como fazer isso. Tá, ele disse ou tu faz a cópia ou tu usa um ref de P. A gente já tinha visto ref. Qual é a diferença de ref para o e-comercial, que eu estava chamando de referência aqui? Deixa eu dar um H de hint. O compilador diz que o movimento parcial aconteceu por causa desse statement de match. Como isso pode ser evitado? O compilador mostra a correção que é necessária. Depois de fazer a correção sugerida pelo compilador, dê uma olhada na palavra ref. Tá, então vamos fazer a última coisa de hoje. Vamos botar ref aqui. Funcionou e vamos ler a documentação de ref rapidinho. Bind ref by reference during pattern matching. O ref anota padrões de bindings para fazer que eles emprestem, né? Eles peguem emprestado ao invés de morrer. Tá, isso não vai mudar o pattern matching que acontece, não afeta se um valor vai ser, né, matched ou não, apenas como ele é matched. Por padrão, eles consomem tudo que eles podem, o que pode alguma vez causar problemas quando você não precisa que o valor seja movido e ser dono desse valor. Se a gente não precisa modificar, a gente pode ser dono do valor, a gente não precisa ser dono do valor, é isso? Daí do exemplo que ele dá, a variável maybeName é consumida aqui, mas ele dá um print dela. E agora a gente não pode usar. Beleza. Se a gente usar um ref, a gente pode usar ela de novo, tá? E daí vocês aí, expert Rust, me digam se a solução realmente é essa, que se a gente só precisa imprimir a variável, se a gente só precisa ler ela, os valores, sem modificar esses valores, a gente pode sempre usar ref, é isso? Se a gente precisa modificar, a gente precisa fazer o movimento e daí invalidar as referências que vem para frente? Fica aí para vocês pensarem. Beleza, então fica o error handling para o próximo episódio.